Atualmente, uma opinião quase universal afirma que a crise econômica dos últimos anos marcou o fim do capitalismo. Em tese, o capitalismo fracassou, foi incapaz de solucionar os problemas econômicos e, portanto, a humanidade, por uma questão de sobrevivência, não tem alternativa a não ser fazer uma transição para uma economia planejada, isto é, o socialismo. Essa ideia não é nova. Os socialistas sempre alegaram que as crises econômicas são resultado inevitável do método capitalista de produção e que, por conseguinte, somente a transição para o socialismo será capaz de eliminar as crises econômicas. Esses pressupostos, expressos com mais vigor nos dias atuais e que provocam reação tão intensa do público, não são resultado de uma crise mais profunda ou mais longa do que as precedentes, e sim de a opinião pública ser mais influenciada pelos pontos de vista socialista do que nos anos anteriores. Isso que eu acabei de ler a vocês, meus queridos e estimados alunos, foi escrito pelo Ludwig von Mises no ano de 1932, em um artigo publicado em um periódico alemão com o título Os mitos do fracasso do capitalismo. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje e convidá-los para uma aula especial, livre, gratuita e aberta a todos os interessados agora, nessa sexta-feira, às 21 horas da noite. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, nessa brevíssima passagem minha por aqui no YouTube, no Livros e etc., infelizmente, e aqui é necessário explicar a todos vocês que me acompanham, que infelizmente por questão de ordem laboral, as últimas semanas, tanto para mim quanto para minha esposa, têm sido atribuladíssimas. Por esse motivo e outros de ordem pessoal, infelizmente os conteúdos produzidos tanto por mim quanto pela minha digníssima primeira dama deram certo cessar. Mas felizmente já estamos reorganizando a nossa agenda e as atividades produzidas, intelectuais, desenvolvidas e apresentadas a vocês aqui no Livros e etc. irão retornar com toda a periodicidade. E é por isso justamente que eu estou aqui. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações. Teremos e voltaremos a ter vídeos aqui quase que diariamente. E se porventura você encontrar algum conteúdo aqui que seja do seu apreço, por favor, considere compartilhar para que mais pessoas conheçam o Livros e etc. e o trabalho intelectual desenvolvido tanto por mim quanto pela minha esposa aqui nesse humilde espaço literário no YouTube. Pois bem, findados avisos paroquiais, tal como vocês ouviram no início desse vídeo, foi tão somente a leitura do preâmbulo de um artigo escrito pelo Ludwig von Mises, autor, pensador, economista, esse que, na minha humilde opinião, é um dos maiores, se não o maior economista de todos os tempos. Certamente um dos grandes do século passado, dos grandes economistas do século XX. E o próprio Ludwig von Mises foi tema de um webinário onde, no mês passado, durante 5 finais de semana, 5 sextas-feiras, eu compartilhei com vocês um pouco sobre a vida e a obra do Ludwig von Mises. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você poder assistir essas aulas que estão disponíveis e ficarão abertas a todos aqueles interessados. Mas, findado o webinário do Ludwig von Mises, outra ideia me surgiu e assim eu compartilho com vocês o meu interesse de toda sexta-feira à noite, a partir das 21 horas em ponto, eu quero conversar com vocês a respeito de algum livro, de algum artigo e ministrar uma aula livre sobre algum assunto relacionado à política, liberalismo, capitalismo, socialismo ou outro assunto que eu julgar relevante, né? Nas 2 sextas-feiras passadas, inclusive, eu já iniciei, de certa forma, já dei um pontapé inicial a esse projeto. Na primeira aula eu conversei com vocês sobre o livro do Etienne de la Boétie, assim chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária, e na semana seguinte eu compartilhei as minhas reflexões e a minha experiência de leitura com um livro do autor conservador estadunidense Russell Kirk, e o capítulo de número 2, onde ele apresenta os 10 princípios conservadores. Se você não teve a oportunidade de assistir essa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse mesmo vídeo. Mas dando continuidade e seguindo com esse projeto de toda sexta-feira compartilhar com vocês uma reflexão, tendo como base um livro ou um artigo, já quero
firmar aqui com vocês o compromisso para que essa sexta-feira agora, daqui a pouco, daqui a 2 dias, a partir das 21 horas da noite, eu quero conversar com vocês acerca desse artigo publicado pelo Ludwig von Mises, por incrível que pareça, não há algumas semanas, não há alguns meses, não há alguns anos, mas há quase 80 anos atrás. Pois esse artigo que eu li para vocês, o preâmbulo, o início, foi publicado em 1932, durante o boom da Grande Depressão da Bolsa de Nova York. O próprio professor Ludwig von Mises, nesse seu artigo, fez uma reflexão acertadíssima sobre os males do socialismo e sobre como os socialistas amam dizer que a solução para os problemas, entre aspas, que o capitalismo acaba por ocasionar é mais socialismo, é mais intervenção governamental. Chega a ser um tanto quanto assustador que o mesmo expediente utilizado pelos socialistas à época, em 1932, se faz presente até os dias de hoje. Isso aqui só demonstra a atemporalidade dos escritos e do discurso do Ludwig von Mises para a ciência da economia. E se você quiser, claro, assim como já falei alguns segundos atrás, fazer parte dessa aula e acompanhar essa aula livre, gratuita e aberta a todos os interessados, vou também deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Afinal de contas, é só mais uma forma, é só mais uma oportunidade de compartilhar com todos vocês os meus estudos acerca da ciência da economia, tendo como base os pensadores mais conectados ao liberalismo clássico, entre eles o Ludwig von Mises, que é o tema dessa nossa aula de sexta-feira. Então, findo por aqui esse vídeo, espero contar com a presença de todos vocês e todos os interessados em aprender quais seriam os mitos do fracasso do capitalismo, que é o título dessa nossa aula de sexta-feira. Agradeço a atenção de todos vocês. Todos os links, todos os vídeos que eu citei durante esse vídeo, vou fazer questão de deixar aqui mais uma vez na descrição. Espero contar, claro, com a presença de todos vocês nessa sexta-feira, às 21 horas da noite, em ponto. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.